Olá, terceiro ano, tudo bom? Vamos começar a nossa aula de ciências na unidade 4, na página 90. Técnicas de conservação dos alimentos. Vamos saber como esses alimentos podem ser conservados para tanto não fazer mal à saúde quanto para economia, para a gente ter uma maior durabilidade desses alimentos. Os seres humanos da pré-história eles se alimentavam de carne e animais que eles caçavam, vegetais que eles colhiam na natureza. Tudo isso era consumido bem rápido. Por quê? Porque esse material, esses alimentos estragavam. Lembra lá na nossa aula de história que nós falávamos da chegada dos portugueses ao Brasil, das primeiras navegações, que a gente falava que eles tinham muitos produtos que estragavam, biscoitos que ficavam emboloados por causa da conservação que não tinha? Então, na pré-história, no início da pré-história também, eles caçavam, pegavam seus vegetais colhidos da natureza, mas eles tinham que consumir bem rápido porque isso logo acabava. Aí, ao longo das descobertas, da ciência evoluindo, descobriram as técnicas de conservação dos alimentos. A primeira que está aqui no nosso livro é a salga. A salga não é nada mais nada menos que adicionar sal a um alimento. Colocar o sal nos alimentos talvez seja o processo de conservação mais antigo que se tenha notícia. O sal desidrata o alimento, tira toda a água dele e com isso bactérias e fungos não conseguem se desenvolver. Por quê? Muitas bactérias e fungos são seres decompositores que transformam o alimento tornando inapropriado para o nosso consumo. Quando se adiciona o sal, ele retarda esse processo de apodrecimento, de estragar o alimento. Quando você adiciona o sal, retira-se a água e aí o alimento fica conservado por mais tempo, né? A salga é a adição de sal no alimento. Olha só o que está dizendo aqui na primeira figura. O sal ajuda a conservar o bacalhau, evitando que estrague logo. Aqui na nossa região a gente tem peixe nessa situação? Sim, pirarucu salgado. Ele é cortado, as mantas vão para o sol, se adiciona o sal retira toda a água do pirarucu e ele é chamado de pirarucu seco, salgado, tá bom? A conservação do vinagre. Às vezes, eu não sei em todas as casas, mas normalmente eu já visitei alguns lugares em que eles pegam pimentas e fazem molhos à base de vinagre. Colocam cebola, colocam pimenta e aí eles fazem molhos. Esses molhos duram muito tempo. A maioria dos seres decompositores não sobrevive quando em contato com o vinagre por causa da acidez dele. Assim, o alimento se mantém conservado por muito tempo. Nos supermercados, tem aquelas vasilhas, aqueles potes de vidro com cebolinha, com cenoura, com batata, com vários condimentos, vários legumes, com eles em conserva, que eles são conservados na água do vinagre, o milho, entendeu? Então, a acidez desse condimento, no caso o vinagre, ele atrapalha a ação desses seres decompositores, desses fungos, dessas bactérias que vão botar bichinho nesse alimento, entendeu? No caso, prolongando a vida desse alimento, certo? Outra técnica comum é a defumação. É a exposição do alimento à fumaça da queima de madeira ou de outros compostos. Essa técnica desidrata as carnes e a fumaça dá a elas um sabor característico. Ó, a gente, se for no supermercado, a mamãe deve conhecer. Tem calabresa defumada, frango defumado, que é esse processo que está sendo aqui, ó. A defumação é muito utilizada na conservação de carnes. Se queima madeira e aquela fumaça
desse produto da madeira, vai para a carne e assim elimina a sua água e deixa ela sequinha e com um sabor diferenciado, certo? Já na página 91, tem os métodos mais modernos, que é o que você conhece, ó. Na página 191, vamos ler o texto. Apesar de os métodos já citados ainda serem utilizados até hoje, a salga, a conservação no vinagre e a defumação, ela é usada até hoje. O uso de processos mais modernos para conservar por muito mais tempo existe. Alguns exemplos são a geladeira, o congelador, o freezer, os conservantes de produto químico que colocam nos alimentos, né? As embalagens a vácuo, que é aquela embalagem sem ar. A geladeira e o congelador e o freezer conservam os alimentos em temperaturas baixas, retardando a proliferação de seres decompositores, os fungos e as bactérias, certo? Que participam do processo de deteriorização, daquelas camadinhas de fungo, de bactéria que dá nos alimentos. Nas embalagens a vácuo, a ausência de ar reduz o crescimento de fungos e bactérias. Olha aí, ó. Se a gente embalar um pedaço de carne bem embaladinho, nesse processo a vácuo aqui, vai aumentar a validade desse produto para o consumo. Ó, carne em embalagem a vácuo fechada. As baixas temperaturas da geladeira e do freezer ajudam a conservar os alimentos. Um saiba mais. Estamos ainda na página 91. Saiba mais. Por que os alimentos estragam? Você já viu um pão embolorado? Aquele pão com aquela camada verde assim por cima dele? Essa camada se forma por causa do crescimento de alguns fungos no pão. Fungos e bactérias são seres vivos que decompõem, desfazem o alimento, ou seja, causam seu apodrecimento. Pão embolorado, aqui embaixo da figura, são mudanças na aparência, na textura, no cheiro. Ruim são sinais que o alimento está estragado. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de consumir os alimentos. Olhar a validade, como a gente viu na aula passada, né? Comprar apenas o que nós vamos consumir. Porque às vezes você compra aquele pão de forma que ele tá embalado, mas ele já tá há dias. Aí se você deixar ele fora da geladeira, com o calor do nosso calor amazônico, vai proliferar bactérias e fungos nele e no outro dia já não presta mais. Lá no sertão, eles têm uma técnica, porque lá também tem pessoas que eles não têm geladeira. E aí, como é que eles fazem para conservar os alimentos? Eles fazem o processo da salga, fazem o processo do vinagre, o processo da defumação. E eles também fazem o processo com a cera da abelha. Eles pegam a cera da abelha, passam numa palma de banana e deixam lá. Uma banana normal, uma palma de banana normal que duraria 4 a 5 dias sem ficar com aquelas manchinhas já pretas, já do apodrecimento, na cera da abelha ela vai durar um pouco mais. Então essa é uma técnica que eles adquiriram lá para conservar os alimentos deles, no caso que alguns não têm geladeira, certo? Vamos para a página 92, que agora é uma leva de exercícios e eu vou explicar cada um para vocês. Responda as questões. Por que os fungos e bactérias são chamados de decompositores? Você já sabe, porque eles transformam o alimento, causando o seu apodrecimento, certo? B. O que acontece com o alimento se ele for contaminado pelos decompositores? A gente já sabe, ele vai estragar, ele vai apodrecer, ele vai ficar impróprio para o consumo. C. Por que não devemos ingerir alimentos estragados? Por quê, gente? Porque esses alimentos, eles não podem, eles vão nos fazer mal, eles vão causar doenças, ok? Segunda pergunta.
Identifique os métodos de conservação descritos a seguir. Letra A. As baixas temperaturas inibem o crescimento dos seres decompositores. Qual é o processo que tem baixa temperatura? Vamos aqui na página 91. Qual é? São os métodos modernos. Verifique qual é o método moderno que as baixas temperaturas inibem o crescimento dos decompositores e coloque o nomezinho lá. B. O sal retira toda a água do alimento, desidratando-o. Sem água, os decompositores não conseguem crescer. Qual é esse processo? Qual é essa técnica? Nós estudamos os métodos modernos, a dessalga, a defumação e estudamos também a conservação no vinagre. C. Esse tipo de embalagem de retirar o ar do produto e os seres decompositores não conseguem se proliferar. Qual é a embalagem A? Você também já sabe. D. Produtos químicos que inibem o crescimento dos decompositores são adicionados aos alimentos. Nós falamos na aula passada que são os conservantes. Eles servem para inibir que os decompositores se instalem dentro dos alimentos. Isso é produzido pela indústria, tá certo? Agora vamos lá para o brincando. Complete o diagrama das palavras. 1. Como deve ser a alimentação saudável? Nós já sabemos que uma alimentação saudável é aquela alimentação onde ela pega vários grupos da alimentação. Ela é uma coisa variada, tem bastante elementos. 2. Grupo de alimentos que nos fornecem energia. Já está falando energia, energéticos. 3. A prática que devemos fazer com os alimentos antes de comê-los. A gente já sabe, toda vez que a gente vai consumir um alimento, eles devem ser higienizados. 4. Atividade que nos fornece alimentos de origem vegetal. De onde vêm os alimentos de origem vegetal? Tomate, cebola, batata, todos esses vêm da Aí você vai responder. 5. Alimentos modificados pela indústria. São os alimentos processados, aquele que tem processo químico, que tem produtos conservantes dentro dele. E a 6, seres vivos que estragam os alimentos. Nós estamos estudando na aula de hoje os decompositores. E na número 2, desenhe no espaço ao lado o alimento que você mais gosta. Depois escreva a que grupo de nutrientes ele pertence. Se ele é dos carboidratos, se ele é dos energéticos, se ele é dos produtores. Aí você vai olhar direitinho a tabela. Vamos olhar onde é que está a tabela. Tá aqui no início, né? Aqui nos grupos de alimentos da página 71. São os energéticos, os reguladores e os construtores. Você vai ver qual desses é o alimento que você desenhou e vai escrever alimento regulador, alimento construtor, alimento regulador, alimento energético. Você vai escrever, vai desenhar e escrever a origem desse alimento, tá? Bom, crianças, essa foi a nossa aula de ciências de hoje, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês. Agora pegue o caderno e o livro de matemática que nós já vamos começar a aula, tá bom? Tchau, tchau, até daqui a pouquinho. Pegue o livro e o caderno. Bom, crianças, agora é a nossa aula de matemática, né? Vamos relembrar um pouquinho da aula passada, que é a divisão, tá bom? O sinal da divisão é esse daqui que nós sabemos, que é esse tracinho com essas duas bolinhas. E aqui está uma divisão. O que é essa divisão? É eu dividir em partes iguais. Vamos lá. 8 dividido para 4. Eu tenho que imaginar um número, no caso aqui está o 2, que eu multiplique por 4, que dê 8 ou se aproxime de 8. Como 2 vezes 4 dá 8, eu coloco 8 aqui embaixo, passo um traço, subtraio.
obtenho o resto, certo? Então, nesse caso, eu tenho o 4 como divisor, o 8 como dividendo, o 2 como quociente e o 0 como resto. Esses são os fatores da divisão, como tem na multiplicação, na adição. Como eu quero saber se essa conta está certa, eu apenas faço isso. Pego o meu quociente, multiplico pelo meu divisor e eu tenho que ter o meu dividendo. No caso, 2 vezes 4, que dá 8. Então, a minha conta está correta, certo? O que mais, então? O meu resto, ele está dando 0. Isso significa que essa minha divisão, ela é essa aqui, ó. Ela é uma divisão exata. O que significa, professora, divisão exata? É quando o meu resto é igual a 0, certo? Agora, copie isso aqui no seu caderno, esse exemplo, que a gente vai prosseguir com a nossa aula de hoje. Um tempinho. Bom, continuando, né, a nossa aula, agora nós vamos para divisão não exata. Verifique que nós temos o processo breve e o processo longo. Eu vou explicar para vocês, primeiro, pelo processo longo. Eu vou explicar o breve, mas como eu falei na aula passada, eu quero que você faça todas as nossas contas pelo processo longo, porque você está aprendendo ainda a divisão. Tá legal? Vamos lá. Vou pegar aqui o nosso livro, rapidinho. Peguei. Divisão não exata. Quero distribuir 9 carrinhos entre 2 crianças, de modo que as duas recebam a mesma quantidade. Quantos carrinhos receberá cada criança? Então, vamos resolver essa pergunta aqui. Vou deixar o nosso livro bem aqui do meu lado, que eu vou precisar dele, aqui na cadeira. E vamos lá. Na divisão, a gente já sabe que eu preciso multiplicar um número com esse, que eu possa ou encontrar esse valor, ou ter um valor aproximado, um valor abaixo do valor do dividendo que está aqui. Então, vamos lá. Vamos para a tabuada de 2, porque o divisor é o número 2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6 e 2 vezes 4 é 8. Olha aí. O 8, ele não é igual ao 9, mas ele se aproxima, ele está abaixo do 9. Então, eu coloco 4 no meu quociente. Deixa eu só trocar aqui o pincel para ficar melhor para você enxergar. Então, eu boto 4 coloco 4 no meu quociente. 2 vezes 4, 8. Faço a subtração. 9 menos 8, eu vou obter 1 de resto. Então, olha a diferença da divisão que a gente viu ainda há pouco, relembrou, a exata, para a não exata. Toda vez que eu tiver uma divisão não exata, eu vou obter um valor acima de 0 no meu resto. Quando ela é exata, eu tenho 0. Quando ela é não exata, eu tenho números acima de 0, certo? O processo breve. O processo breve, ele é simples, mas eu prefiro que você faça dessa forma aqui, porque como eu acabei de falar, você está aprendendo. Agora que você está começando a fazer a divisão. Mas vamos lá. Nós já sabemos que aqui é o 4, né? Só que no processo breve, aqui não tem um 8. No processo breve eu não vou colocar o 8, eu já vou colocar o 1 aqui, ó. E encerrou a conta. Não preciso nem colocar parênteses. Olha a diferença do processo longo para o processo breve. Mas no processo breve você pode se confundir, porque você pode imaginar que 2 vezes 4 não é 8 e sim 1. Porque no processo longo, ó, 4 vezes 2, 8. Aí você faz a subtração e coloca o resultado. Então, todas as nossas perguntas, mesmo a que tenha no livro,
a divisão pelo processo breve. Você vai passar um X e você vai escrever longo. Nós vamos fazer todas as nossas contas pelo processo longo. Tá certo? Agora, copie esse exemplo que eu vou passar outro para você. Então, tá aí o nosso próximo exemplo. Em uma frutaria, havia 9 maçãs. Luciana distribuiu essas maçãs para 5 crianças. Com quantas maçãs cada criança recebeu e se sobrou alguma? Então, ela quer saber 2 perguntas. Ela quer saber a primeira: quantas maçãs cada criança recebeu? E ela quer saber se sobrou alguma. Observe que está destacado os elementos que nós vamos utilizar nessa divisão. Vamos lá. 9 e 5. Certo? Vamos agora fazer a divisão para ver quanto vai dar. Vamos fazer novamente pelo processo longo e depois pelo breve, certo? Então, vamos lá. Repetindo, em uma frutaria havia 9 maçãs. Luciana dividiu essas maçãs entre 5 crianças. Quantas maçãs cada criança recebeu e quantas sobraram? Vamos colocar a tabuada de 5 aqui. Vou colocar de preto. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 2 é 10. 15. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 8 é 40. 5 vezes 9, tá meio tortinho, mas já vai. 45. E 5 vezes 10 é 50. Tá. Lembra que eu tenho que ter um número que eu multiplicando por 5, eu chegue a 9 ou se aproxime dele. Então, bora lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. Opa! Vou até colocar ele destacado aqui. O 5, ele é menor do que o 9. Se eu colocar o 10, vai passar de 9. Então, o meu número é o 5. É importante sempre fazer a tabuada ao lado para você resolver. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou colocar o 1, porque 5 vezes 1 é 5. Então, bora lá. 1 vezes 5 é 5. Se 9 menos 5, 4. Aqui, eu vou colocar aqui de vermelho, processo longo, que é a forma como nós vamos resolver sempre. Mas, como no livro nós temos o processo breve, eu também vou colocar para você o processo breve. Vamos lá. 9 por 5. 9 dividido por 5. Eu coloco 1 e coloco 4 bem aqui. Observa de novo a diferença do processo longo para o processo breve. Vou colocar bem aqui, passar aqui na sua frente. Processo breve. Por que eu não quero processo breve? Porque se você vai imaginar que você precisa de um número para multiplicar com o divisor
e encontrar um número aproximado ou um número que está no dividendo, dessa maneira você não vai encontrar. Porque 5 vezes 1 não é 4, é 5. Então, aí já gera uma confusão. Então, todas as nossas contas serão feitas pelo processo longo. E repetindo, todas as vezes que você for fazer a divisão, coloque a tabuada do lado, nesse momento. Tá certo? Copie esse exemplo no seu caderno. Então, nesse processo, nós descobrimos as duas perguntas. Primeiro, ela quer saber quantas maçãs cada uma das crianças recebeu. E se sobrou alguma. Então, cada criança recebeu uma e sobrou 4. Ok? Vamos agora aqui para o nosso livro. No nosso livro, ele estava falando dessa divisão aqui. 9 dividido para 2, né? Que aqui vai ter uma alteraçãozinha. Aqui fica 4 e aqui 1. Agora vamos aqui para o processo longo colocar o nosso primeiro exemplo para a gente voltar para cá pro livro. 9 dividido para 2. Eu vou colocar 4 no meu divisor, no meu quociente. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, eu tenho 1 de resto, né? Aí vamos lá. 9 dividido para 2 é igual a 4 e o resto será 1. Porque 4 vezes 2 é 8 e de 8 para 9 faltam apenas 1. Certo? Você observou que nesse caso aqui do nosso primeiro exemplo, cada criança receberá 4 carrinhos e vai sobrar um carrinho. Quando a divisão deixa o resto diferente de zero, ela é uma divisão não exata. Toda vez que o meu resto estiver acima de zero, ela é uma divisão não exata. Certo? E o resto é sempre menor que o divisor. Olha outra dica. O meu resto não pode ser maior que o meu divisor. 1 é maior que 4? Não. O 1 ele é menor do que o 4. Então, isso é uma dica importante. Até para eu saber se a minha divisão está certa. Toda vez que a minha divisão tiver um resto, eu tenho que observar. O meu resto não pode ser maior do que o meu divisor. Perdão, eu tinha colocado no quociente, é no divisor. Tá certo? Todas as vezes que eu fizer uma divisão não exata, o meu resto não pode ser maior do que o meu divisor e ele tem que ser diferente de zero. Ok? Vamos agora. Deixa eu botar um pauzinho aqui. Botei a mão. Agora, você está vendo aí no quadro as atividades da página 131. Vamos para a primeira atividade. Arme a divisão e encontre seu quociente e represente-a utilizando os cubinhos do material dourado. Siga os modelos abaixo e registre tudo no seu caderno. Aqui está a primeira pergunta, certo? 17 dividido para 4. Esse daqui, se você for contar cubinho por cubinho, nós temos 17. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, que é o valor do meu dividendo. Agora, eu vou resolver essa divisão. Qual o número que eu multiplique por 4 que eu chegue ao 17? Não tem nenhum. Mas tem um que eu vá fazer a multiplicação e eu consigo um número abaixo do 17. Lembrando que nunca pode ser um valor acima. Tem que ser sempre um valor inferior ao do dividendo. Então, bora lá. 4 vezes 4, 16. 1 menos 1 é 0 e 7 menos 6, 1. Então, eu tenho um 1 de resto. Então, eu descobri que eu tenho, ó, 1, 2, 3,
4, a quantidade do meu material dourado vai bater com o meu quociente e vai bater com o meu dividendo. É assim que eu vou fazer as outras perguntas. Na letra A, 27 por 5, você vai fazer a conta 27 por 5, vai colocar a quantidade do dividendo no material dourado, no caso 25, você vai separar 25 cubinhos. Posso colocar a barra, professora? Pode, mas eu acho melhor você colocar assim nos cubinhos, que fica mais fácil para você aprender. Coloca os cubinhos dos 25 e aí você vai obter o valor do divisor, do quociente, aí você vai circulando. A letra A é 27 dividido por 5. A letra B é 30 dividido por 6. A letra C é 27 por 4. A letra D, 31 por 7. A letra E é 15 por 4. A F, 18 por 3. A G vai ser 21 dividido por 4. H, 17 por 3. I, 23 dividido por 4. J, 13 por 6. K, 37 dividido por 5. E L, 42 por 7. Aí, número 2. Efetue a seguir as divisões pelo processo longo. Então, você vai fazer desta maneira aqui. Lembrando que na pergunta número 1, tem divisão exata aí também, tá? Atenção. Na terceira, ele está pedindo para você fazer pelo processo breve. Mas lembra que eu pedi para você que a gente não vai usar o processo breve? Então, você vai fazer um X no processo breve e em cima você vai escrever longo. Você vai responder todas as perguntas da pergunta número 3 pelo processo longo e vai circular as divisões não exatas. Tá certo? Recapitulando, a primeira você vai efetuar a divisão, vai colocar os cubinhos e o valor do quociente você vai circulando os cubinhos, certo? E assim todas as contas. A segunda você vai efetuá-las pelo processo longo. E a terceira, que era pelo processo breve, você vai fazer um X e vai fazê-la pelo processo longo. Aí você vai circular as não exatas. Repetindo, vou efetuar todas as minhas contas da terceira pergunta pelo processo longo. Vou circular as não exatas, tá certo? Agora eu vou explicar para vocês a tarefa do caderno. Nós ainda temos umas perguntinhas para fazer no caderno, tá legal? Bom, crianças, essa é a nossa atividade no caderno, tá? Arme e efetue as divisões exatas e não exatas. Observe que ela está toda na horizontal. Eu quero a resposta tanto aqui, quanto eu quero a conta armada dessa forma aqui, ó. Observação. Eu quero todas as contas exatas e não exatas, vírgula, pelo processo longo. Ok? Arme e efetue as divisões exatas e não exatas pelo processo longo. Você vai colocar a resposta aqui ao lado, mas eu quero todas as contas armadas dessa forma. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de hoje. Muito obrigada, tá? Pela presença. Façam essas atividades. Amanhã nós temos a correção de todas essas atividades, tá legal? Beijos. Vocês moram no meu coração.